Oi, professores, sou a professora Francine, do SAEB Digital. Estamos aqui para mais um bate-papo, tá? Para encerrar o ano letivo de 2025. Sou professora de matemática, nós vamos falar do grupo 2, nós vamos falar aqui um pouquinho dos nossos quintos anos, certo? Bom, primeiro, finalizando os anos iniciais. Estamos chegando aí no final do ano, né? E, querendo ou não, temos aquela pergunta inevitável. Será que a minha turma está pronta para a próxima etapa? Será que a minha turma está pronta para avançar? Será que meus quintos anos receberam ali todas as habilidades básicas e estão prontos para evitar rupturas nessa passagem de um ano para o outro? Então, só lembrando aqui, eu coloquei para vocês, né, falar um pouquinho da BNCC, certo? Então, a BNCC propõe 5 unidades temáticas, né, em matemática, que nós estudamos, então, ao longo desses anos iniciais. Números, álgebra, geometria, grandezas e medidas, probabilidade e estatística. Bom, por que eu estou falando isso para vocês, né? Porque, querendo ou não, todas elas estão correlacionadas. Ou seja, né? Todo ano, desde ali do primeiro ano, então nós estudamos ali, vimos com os alunos números, geometria, probabilidade. Aí chegou no segundo ano, de novo, números, álgebra, geometria, medidas, probabilidade. Todos os anos a gente passa, a gente faz ali, né, a espiral em todas as unidades temáticas, nessas 5 unidades temáticas. Só que, de forma, além de ser retomada, de forma ampliada e aprofundada, certo? Então, para a gente ter uma noção ali, no terceiro ano, números, vamos pegar um exemplo, números. No terceiro ano, o aluno, então, aprende ali ler, escrever, comparar, ordenar números até a unidade milhar. Depois, no quarto ano, de novo, ler, escrever, comparar, ordenar os números até a dezena de milhar. Depois, no quinto ano, tudo de novo. Ler, escrever, comparar, ordenar números até a centena de milhar. Então, aos poucos, né, o nosso aluno vai construindo, né, porque a aprendizagem ela não se dá assim apenas em um ano. Ela se dá com um processo, com um longo processo. Então, eu coloquei isso para vocês verem que chegou no quinto ano, será que meu aluno não recebeu todas essas habilidades básicas em números? Claro que sim, né? Ele começou ali no primeiro aninho, depois no segundo, no terceiro, quarto e agora quinto, certo? Então, quando a gente começa a fazer esses questionamentos, tá? Não é hora de desespero, porque a gente sabe que vem trabalhando essas unidades temáticas, vem trabalhando essas habilidades essenciais ano a ano. Bom, as habilidades essenciais que a gente está falando aqui, tá? É o desenvolvimento do pensamento numérico, né? Então, meu aluno ali aprende a contagem, aprende as operações básicas e a resolver problemas. É o desenvolvimento do raciocínio geométrico, né? O meu aluno aprende localização espacial, reconhecimento de formas. E também
é a interpretação de dados. Meu aluno aprende a fazer a leitura de gráficos e tabelas. Bom, mas nós, professores, tá? Como saber que meus alunos estão preparados? Como saber que a minha turma, né, ela pode ir para a próxima etapa sem problema? É simples. Vamos aproveitar esses últimos dias, essas últimas semanas, né? Vamos rever isso daí, tá? Pedagogicamente. Vamos fazer um estudo, certo? Se a gente sentir que alguma das habilidades ali poderia ser aperfeiçoada, estamos em tempo, vamos aproveitar esses dias, então, de aula. Para garantir, eu dividi por unidades temáticas, né? Então, vamos lá primeiro em números. Quais são as habilidades básicas do quinto ano, né? Para o meu aluno ali que está terminando o quinto ano na unidade temática, números. O que meu aluno precisa saber? Meu aluno precisa terminar o quinto ano sabendo ler, escrever, ordenar números tanto os naturais, né? Até 6 ordens, ou seja, até a centena de milhar. Meu aluno precisa saber ler, escrever, ordenar, comparar números racionais também. Tá? Os números racionais que eu falo é fração e os números racionais na forma decimal exata. Meu aluno precisa saber identificar representação de frações. Ele precisa saber calcular porcentagens. Ele precisa saber resolver, elaborar problemas com as 4 operações básicas, tanto com números naturais como com números racionais. Quando eu falo em racionais aqui, eu estou falando em decimal finito. Meu aluno precisa saber resolver e elaborar problemas de contagem. Então, na unidade temática número, é isso. Daí, essas são as habilidades básicas. Vamos ver, então, comparar com a BNCC, né? O que se espera da unidade temática número, né? Então, como falei ali atrás, né? Desenvolve o pensamento numérico, tá? Deve ser enfatizado registros, então registrar, copiar, montar o cálculo, o uso, onde eu uso isso, nos problemas, nas resoluções, né? O significado dos números, né? Um número muito especial ali que a gente vê que o aluno tem uma certa dificuldade é a fração, o significado da fração e as operações, as 4 operações básicas. Agora a álgebra. Habilidades básicas em álgebra. O que meu aluno do quinto ano precisa estar dominando nesse momento? Precisa conhecer as propriedades da igualdade e ter noções de equivalência. Meu aluno precisa conseguir converter problemas e escrever esse problema em uma sentença matemática usando a igualdade, podendo até ter um termo desconhecido. Meu aluno precisa saber resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais e problemas envolvendo partilhas em 2 partes proporcionais. Então, essas são as habilidades básicas do quinto ano. Bom, unidade temática álgebra, né? Tem como finalidade desenvolver um tipo especial de pensamento, que é o pensamento algébrico, tá? Então, por enquanto, meu aluno, ele tem a noção, tá? Tem ali, começou a desenvolver esse pensamento algébrico, porém a gente não lida ainda com letras, né? Que vai ser a próxima fase agora, no 6º ano. Por enquanto, o meu aluno ele precisa conhecer a ideia de regularidade, de padrão e saber as propriedades da igualdade. Próximo. Habilidades básicas em geometria. Tá? Meu aluno precisa saber interpretar e representar a localização e os deslocamentos. Meu aluno precisa saber reconhecer figuras geométricas espaciais, que são os sólidos geométricos, associando-os às suas planificações.
Meu aluno precisa saber reconhecer, nomear, comparar figuras geométricas planas. Meu aluno precisa reconhecer congruência dos ângulos e proporcionalidade dos lados, usados numa situação de ampliação e redução. Então, resumidamente, em geometria, espera que os alunos identifiquem pontos de referência para localizar e deslocar. Precisa também que os alunos conheçam características das formas geométricas, tanto as formas tridimensionais como as bidimensionais. E espera-se dos meus alunos também que eles reconheçam e saibam representar figuras geométricas planas em quadriculados ou plano cartesiano. Próxima unidade temática: grandezas e medidas. Espera-se, então, que meu aluno tenha chegado ao final dos anos iniciais, sabendo resolver problemas que envolvam medidas de comprimento, de área, de massa, de tempo, de temperatura e de capacidade. Espera-se também que meu aluno conheça algumas relações encontradas em áreas e perímetros de figuras poligonais, ou seja, polígonos, né? Espera-se também do meu aluno que ele tenha noção de volume. Ou seja, a expectativa é que os alunos reconheçam que medir é comparar uma grandeza, tá? E o resultado dessa comparação é expresso por meio de um número. E a última unidade temática: probabilidade e estatística. Espera-se que meu aluno saiba analisar as chances de eventos aleatórios. Espera-se que meu aluno saiba calcular probabilidade de eventos equiprováveis, ou seja, aqueles eventos que têm a mesma chance de ocorrer. Espera-se que meu aluno interprete dados apresentados em tabelas e gráficos, tanto tabelas e gráficos como de tabelas de simples ou tabelas de dupla entrada, gráficos de coluna, apenas uma coluna, gráfico de duas colunas, né? Gráficos de vetores, gráficos de linhas. Espera-se que meu aluno saiba realizar pesquisa, ou que pelo menos entenda do que se trata. Então, a proposta em estudar probabilidade é desenvolver a noção da aleatoriedade, tá? Onde meus alunos têm que compreender os eventos, tá? Que há eventos certos, eventos impossíveis e eventos prováveis. Em estatística, tá? Espera-se então que meus alunos consigam entender ali, para se realizar uma pesquisa, deve-se saber lidar com a coleta e a organização de dados. Ou seja, o ensino de matemática nos anos iniciais é fundamental para a vida acadêmica dos alunos, né? Então, para eu saber se meu aluno realmente está preparado, eu preciso identificar. Desenvolveu o pensamento lógico? O meu aluno desenvolveu autonomia? Ele conseguiu desenvolver a capacidade de interpretar, de analisar, de tomar decisões, tá? De argumentar, de avaliar, tá? Esses são esse é o desenvolvimento essencial da matemática. Tá? Então, se meu aluno conseguiu desenvolver, conseguiu adquirir algum desses desenvolvimentos aí de pensamento lógico, então meu aluno provavelmente está preparado. Mas, pensando pedagogicamente, né? Estou lá fazendo a relação, passando com os alunos, Deixa eu voltar aqui. Passando com os alunos lá em números, tá?
percebi então que todas esses simulados que foram realizados, né, sempre ali eu consegui identificar um item ou outro, um conteúdo ou outro que precisa ser um pouco aprimorado, tá? Ou então que alguns alunos ainda estejam com dúvidas. Então eu identifiquei que em números, por exemplo, meu aluno, ele ainda, né, tem alguns alunos que ainda estão com probleminha ainda para calcular a porcentagem. Opa, o que eu vou fazer então? Vou entrar na plataforma, vou separar exercício de porcentagem e nessas últimas semanas aqui de aula, eu vou trabalhar com o meu aluno. Eu vou aprimorar essa habilidade com o meu aluno, certo? Ou então, vai que eu tô lá e eu percebi que meu aluno ainda tem dificuldade, né, com problema de grandezas diretamente proporcionais. Aproveitar esses dias, então. Preciso montar exercício? Não. Vou direto na plataforma, né? Grandezas diretamente proporcionais, tá? Pego o exercício, tem exercício pronto, o professor, tá? E eu vou trabalhar com meus alunos. Da mesma forma, eu vou identificar em geometria, tá? A habilidade ali dessas básicas que eu passei para vocês. Ah, eu percebi que meu aluno ele está com dificuldade de reconhecer ali se é uma ampliação mesmo, se é uma redução. Ah, eu vou pegar um exercício lá na plataforma, alguns exercícios, e eu vou aproveitar esses dias e vou trabalhar com o meu aluno. A mesma forma eu vou fazer em grandezas e medidas. Ah, eu percebi que meu aluno ali, ele está confundindo área e perímetro, né? Então, eu vou pegar exercícios ali na minha plataforma, né? E mais uma vez ali trabalhar com meu aluno, aproveitando esses últimos dias, para fechar com chave de ouro o meu 5º ano. Da mesma forma ali, probabilidade estatística, eu percebi que o meu aluno, ele está ali, tem algumas dúvidas, né? Como analisar uma tabela de dupla entrada. Vou lá na minha plataforma Saeb Digital, vou pegar atividades e vou trabalhar com o meu aluno, tá? Aí, beleza, né? Pego, reúno, faço ali uma lista de atividades, tá? Uma lista de atividades ali de fixação para o meu aluno, né? Para aprimorar o assunto, a habilidade que eu identifiquei que faltava um pouquinho, né? Que o aluno ainda tinha uma dúvida ou outra. Então, esses dias é para gente analisar isso daí e aproveitar que o ano daqui a pouquinho acabou. Porém, pedagogicamente, já verifiquei, já trabalhei com meu aluno, e agora, né? Agora eu tenho que bater um papo com o meu aluno, porque o meu aluno está terminando um ciclo e o ano que vem ele vai ou para outra escola, ele vai fazer parte de uma outra turma, ele não será mais meu, tá? E ele vai encontrar várias mudanças no 6º ano. A começar por ele não vai ter apenas um professor. Meu aluno vai ter vários componentes curriculares no 6º ano e cada componente curricular será um professor que vai ministrar. Então, vai ser tudo diferente. Fazer uma roda de bate-papo com o aluno, falar para ele um pouquinho de como vai ser o 6º ano, tirar as dúvidas, responder todas as questões, que eles estão super ansiosos. Tá? Ansiosos, não vê a hora de chegar ao 6º ano, mas aquela ansiedade, tá? Está ali misturada com medo, muito medo do desconhecido. Então é o momento de nós professores, tá? Ter essa conversa com eles, tranquilizá-los, porque a parte mais importante que é pedagógica, beleza, está redondinho. Nós trabalhamos tanto esse ano, né? Trabalhamos fervorosamente, né? Saeb, trabalhamos para as avaliações externas estaduais, tem algumas regiões ainda que elas estão acontecendo. Ah, essa semana ainda aqui na minha região está tendo avaliação estadual, né? Então, assim, trabalhamos demais com o 5º ano. Exigimos muito deles. Então, pedagogicamente, se eles não tiverem preparado, vai ser uma coisinha muito mínima,
tá? Eles estão assim, preparadíssimos para a próxima etapa, tá? Eles já são um sucesso, certo? Bom, a questão agora é que além da chegada da adolescência, tá? Eu falo que o nosso aluno, ele vai passar por um rompimento. Mas o rompimento do quê? De toda aqueles laços afetivos que eles foram construindo com os professores, tá? Então, ainda no quinto ano, tem aluno que chama de tia. Eles ficam muito tempo com a gente, eles se apegam com a gente. E o ano que vem, isso não irá acontecer. Talvez alguns professores dê mais abertura para isso, só que é tão corrido, porque as aulas ali, elas são marcadas, né, agendadas, né? Não é a mesma coisa que nesse ano que a gente começa a fazer uma atividade, a gente faz uma programação para o dia. Eu ponho lá, primeiro nós vamos falar sobre a palavra, uma palavra em especial, vamos falar sobre ela, significado, vamos estudar uma palavra. Aí depois a gente vai resolver um pouquinho de problema de porcentagem. Então eu faço uma programação no dia, né? E muitas vezes eu não consigo terminar, porque chega ali em matemática, né? O aluno de repente está com um problema, eu não consigo finalizar ela em tempo aí que eu tinha organizado. Então, de repente, eu passo alguns itens ali que a gente vai fazer durante o dia, durante a nossa manhã, e chega na hora do intervalo, eu ainda estou na primeira, porque eu percebi que naquela atividade teve bastante dúvida, então eu estendi a atividade. Agora, no ano que vem não será assim. No ano que vem, acabou a aula de matemática? Acabou. Vai vir a aula de uma outra disciplina, ou de ciências, ou de inglês, né? Com um novo professor, com uma nova cobrança, com uma nova atividade, com uma nova lista de alfazeres, né? Então, conversar isso com o seu aluno, tá? Que o ano que vem, então, além de tudo isso, né, de ter todas essas mudanças, ele vai passar por esse rompimento desses laços afetivos, tá? Então, preparar o meu aluno, que o ano que vem a gente começa a falar, quando eu recebo aluno no sexto ano ali, que o aluno ainda ele demora 6 meses, ainda lá no meio do ano, ainda ele fica chamando a gente de tia, né? Ali no sexto ano, né? E eu percebo que tem professores que beleza, não tem problema, né? Toda vez que chama de tipo, opa, é professor aqui, né? A gente dá uma corrigida ali para o aluno, explicando que ele está deixando de ser criança, que agora ele é adolescente, a gente usa até a expressão tá ficando mocinho, a gente sempre faz isso para o aluno ali se sentir acolhido, mas alguns colegas eu percebo que não têm essa paciência. Então, é onde o aluno trava na matéria, onde o aluno ele se sente inseguro naquela matéria, né? Então, conversar com eles esse ano para mostrar para ele que isso pode acontecer, mas que eles estão preparadíssimos, que eles vão tirar de letra isso, e que é tudo novidade e que eles têm que aproveitar todo momento, tá? Que eles têm que ir com assim, com essa vontade mesmo de aprender, com essa vontade de fazer parte dessa próxima etapa deles, que é o ensino fundamental 2. Bom, ainda esse ano, né, depois desse bate-papo, nada como uma atividade de encerramento. Eu acho muito importante. A gente entende ali como se fosse uma despedida, tá? Essas atividades ajudam a colocar um ponto final no ciclo que se encerra, tá? Lembrando os alunos, tá? Que não é porque está encerrando que acabou, não, que está abrindo, o leque de oportunidades está se abrindo para eles e que virão novos desafios o ano que vem, tá? Então, na hora de escolher uma atividade de encerramento, escolher uma atividade que seja bem estruturada, uma atividade que tenha um propósito pedagógico, certo? Não escolher, é porque é legal. Então, a gente costuma ali, o que escolher de atividade. Então, tem muita sugestão. Muita. A gente encontra assim, sites só de sugestões de atividades. Porém, na hora dessa escolha, né, eu tenho que ver se essa atividade ela vai ser adequada para minha turma,
não é simplesmente uma atividade aleatória, tá? Vai ser adequada. De repente a minha turma é muito agitada, então eu vou escolher uma atividade onde todo mundo tem que ficar sentadinho, fica complicado. Então eu tenho que avaliar a minha turma. Qual que é o estilo da minha turma? A minha turma já é mais agitada, então eu vou pegar uma atividade de encerramento ali que tenha um pouco de agitação, tá? Então, escolher ali com calma, escolher com muita cautela essa atividade aí, que ela vai ficar marcada, né? Ali no ano letivo do seu aluno, certo? Eu trouxe para vocês aqui, claro, né? Nada como uma professora de matemática, então, né? Eu separei alguns ali, 3 atividades que você pode escolher, né? Ou então, pelo menos assim, para você ter uma ideia, tá? Mas para trabalhar o meu componente curricular. Então, uma de conta, tá? Lembrando de operações, mas essa conta é um pouco diferente. São contas de conquistas, tá? De lembranças, tá? Lembrança feliz, né? A gente não vai pensar em lembranças tristes, nada assim. Mas fazer essa conta aí, o que compensou, o que não compensou, certo? A outra brincadeira, a outra atividade é uma balança, né? Legal seria ter uma balança mesmo de 2 pratos, tá? E pesar ali um desafio e superar ele com alguma conquista, algum momento feliz, algum momento bom da turma que está superando aquele desafio. Ah, mas por exemplo, aquele dia nós estudamos muito, fizemos ali simulado de 15 em 15 dias, ou então fizemos simulado toda semana, fizemos simulado. Foi um desafio, foi algo difícil, tá? Mudou a nossa rotina do dia a dia, mas esse desafio foi bom, né? Qual foi o resultado? Eu me senti muito mais segura na hora da avaliação, né? Eu aprendi, eu consegui então tirar minhas dúvidas, né? Eu aprendi tal matéria, tal conteúdo. Então, isso é uma superação de desafio, colocar isso na balança com eles, certo? E um mural de conquistas usando o gráfico, tá? Para eles desenharem esse gráfico aí, pintar, né? Um gráfico de todas as disciplinas, componentes ali curriculares, né? E ver ali onde ele se sobressaiu, qual disciplina, então pintar o gráfico, colocar isso em forma de gráfico, cada aluno fazer o seu. Aqui eu costumo, ao invés de criar esse mural, né? Antes de criar esse mural assim, eu entrego então para eles folha de papel quadriculado e eu deixo então eles desenharem com a minha orientação, claro, eu não vou deixar a critério deles, eles sozinhos, mas a montar esse gráfico de conquistas aí, e aí depois a gente coloca tudo no mural, certo? Então, só algumas sugestões, mas você, professor, né? é, Avalie a sua turma e vê ali o que cabe melhor ali na sua turminha e naquele momento, o que seria mais adequado para aquele momento, certo? E claro, deixei para o final, tá? Porque a gente costuma ver aí bate-papos, palestra, né? Sobre transição dos anos iniciais para os anos finais, né? Tem várias matérias sobre isso, porém eu senti um pouquinho ali a gente sente um pouquinho falta, né? Porque a gente fala em transição, final do ano, como que é para o aluno. Tá, tudo bem, como é para o aluno, já vimos, já estamos providenciando, né? Já temos várias ideias, mas e nós, professores, tá? Nós também sentimos. Nós também sentimos aquele misto de opa, é final de ano, estou concluindo uma turma, mas estou me despedindo dessa turma. Então, é aquela mistura de felicidade, porque está acabando, mas ao mesmo tempo, opa, está acabando. E meus alunos? Eles não serão mais meus, tá? Então, até coloquei aqui, ao final de cada ano, nós, professores, também passamos por um processo para podermos encarar a perda de nossa turma. Então, durante o ano letivo, adquirimos conhecimentos que nos constituem como pessoas.
As experiências vivenciadas passam a fazer parte de nós, nos deixam melhores e mais capazes, certo? É difícil nos despedirmos daqueles que fizeram parte do nosso dia a dia, mas sabemos que eles deixaram uma parte com a gente e levaram uma fagulha de inspiração para progredirem na caminhada. Então, hoje, né, eu, professora Fran, eu não sou a mesma professora do começo do ano letivo. Eu não sou a mesma professora do ano passado, né? Muito menos a mesma professora de há 14 anos atrás, certo? Então, a professora que eu sou hoje, tá, é o resultado de várias turmas, de várias experiências, de várias perdas, certo? E de vários ganhos, de vários desafios. E, querendo ou não, né, por mais trabalhoso que tenha sido o ano, com certeza estamos prontos para o ano que vem, certo? Aí eu coloquei aqui, né, o coração de um professor. Esse é o meu coração, né? Professora Fran. Meu coração, ele tem 14 pecinhas, tá? 14 pecinhas se completando. 14 anos, desde 2012, que eu estou no meu município, dando aula no meu município, que é uma cidade do interior do estado de São Paulo, certo? 14 anos estou aqui, tá? E cada pedacinho desse coração de professor que foi construído ao longo desses 14 anos carregam lembranças de alguns alunos, lembranças boas, lembranças outras não tão boas assim, tá? Várias experiências, vários conhecimentos, vários desafios, cheio de gratidão, tá? Então, a gente leva, o ano termina, mas a gente leva um pouquinho para o próximo ano, um pouquinho dessa turma com que nós vivenciamos com essa turma nossa que está se encerrando, está se despedindo, e eles levam um pouquinho da gente também. Eles levam uma fagulha de inspiração, certo? E nós, professores, chegamos nesse momento, sabendo do dever cumprido, tá? Dos desafios vencidos, tudo que nós passamos nesse 5º ano, e não foi pouca coisa, gente, passamos muito, nos esforçamos, tá? Fomos cobrados por isso, fomos inspirados também por isso, tá? Nós demos o melhor de nós. E isso é o mais importante. Saber que nossos alunos estão partindo para a próxima etapa e que fizemos parte dessa caminhada deles, certo? Deixo aqui então as nossas redes para você, professor, que queira tirar alguma dúvida, para você, professor, que ainda não faz parte da nossa equipe da Saeb Digital. Estamos esperando por vocês. Estamos trabalhando ali com afinco já, nos preparando para o ano que vem. Nós, professores que trabalhamos com o 5º ano, como não tem Saeb em 2026, então o ano que vem estarei com vocês, com os professores do 4º ano, tá? Estamos ali cheio de novidades, de materiais maravilhosos para vocês. Então não deixe de fazer parte da nossa equipe, tá? Aguardo vocês.